Pessoal, vamos retornando. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa grande oportunidade de dinamizar, da gente fomentar conhecimento também. Tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, mas para quem eu não conheço, eu vou me apresentar, tá bom? Eu me chamo Brenda, sou enfermeira, certo? E atualmente eu também sou residente, então eu entendo perfeitamente esse sentimento, esse mix, na verdade, de sensações, né? É medo, é ansiedade, é angústia, e aí eu sei como é estar aí também. Eu sou residente em enfermagem obstétrica, certo? Eu já estou no meu segundo ano, então eu já estou quase finalizando, ainda tem alguns meses para finalizar. Mas a sensação que eu tenho é de que, graças a Deus, está terminando. E eu espero que vocês, ano que vem, daqui a 2 anos, tenham essa sensação também. Graças a Deus está terminando, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês serão aprovados. Continuando, então, o nosso aulão de SUS, o que que nós iremos tratar agora, nesse nosso segundo momento? Nós vamos falar a respeito de redes de atenção à saúde, perfeito. Vamos falar de algumas redes temáticas que estão inseridas dentro dessas redes de atenção. Vocês vão visualizar que nós temos inúmeras redes temáticas, mas nós vamos focalizar aqui apenas em duas. E vamos falar de duas políticas, que é a política nacional de humanização e vamos também falar sobre a política nacional de atenção à saúde da população LGBT, tá bom? Certo? Então vamos iniciar aqui. Dúvidas? Levantem as mãos, perguntem. A gente está aqui para aprender, tá bom? Relembrar e fazer mesmo essa revisão. Quando a gente fala, pode passar, por favor, Ian. Quando a gente fala de redes de atenção à saúde, o que que a gente precisa lembrar para memorizar o que que é uma rede? Uma rede é uma forma o quê? De organização do Sistema Único de Saúde. E aí, se eu organizo o Sistema Único em redes, eu também tenho a possibilidade de o quê? Otimizar esses serviços, tá bom? Otimizar os serviços que são ofertados. Então, lembra comigo lá na composição, né, no contexto histórico do SUS, a gente tem aquela famosa pirâmide, o modelo piramidal, ou aquele modelo hierárquico. Quem lembra aqui comigo? Quem está aqui comigo? Então, quando a gente fala desse modelo piramidal, a gente tem aquela pirâmide. Quem que fica na base? Quem fica na base? A APS, né? Atenção básica, a gente acabou de aprender que são sinônimos. No meio, a gente vai ter o quê? A atenção secundária e, por fim, a gente vai ter a terciária. Só que esse modelo, quando a gente olha para as redes, né, atuais, quando a gente sinaliza lá, faz um paralelo com o contexto histórico do SUS, a gente visualiza que esse sistema, ele é entendido como sistema o quê? Qual a palavra que a gente utiliza demais dentro do SUS quando a gente aprende? Começa com F. Fra. Então, esse modelo é um modelo que, quando a gente utiliza, a gente estuda, ele tem sim o entendimento de que ele é um modelo fragmentado, tá bom? Por que que a gente diz que é um modelo fragmentado? Porque dava-se mais espaço, mais importância para qual nível de atenção? Qual deles? O terciário. Então, imaginava-se o quê? Que a atenção terciária à saúde, dentro desse modelo hierarquizado, ele era o mais importante. E aí, através do quê? Dos estudos, das construções dos saberes, nós passamos desse modelo aqui para um modelo que nós chamamos de quê? Quem sabe? Olha, eu não sou bom em desenho, tá? Então, imaginem aqui, não é um sol. Poliarquia, o que a gente chama de poliarquia. Quem vai estar no centro? APS. Vocês estão safo, né? O nosso centro é a APS. Se eu tenho o centro como a APS, e aí a gente diz que a APS ela é o quê? Coordenadora. E ordenadora do quê? Da rede, tá bom? Ela organiza também a rede. Então, esse modelo aqui, que a gente chama de polihierárquico, tá bom? Poliarquia, não esqueçam, porque isso pode estar na sua prova. Ele vai o quê? Descentralizar. Ele vai dizer pra gente que todo mundo aqui tem um papel importante. Ninguém aqui é superior a ninguém. Perfeito? Então a gente tira esse modelo que fragmenta a atenção e coloca a APS como o centro. E aí, esse centro, ele vai fazer o quê? Distribuir os serviços. Então, a gente tem o que a gente chama de modelo de rede, tá bom?
certo? Então, fizemos esse apanhado aí só para a gente contextualizar. E aí, quando a gente olha para os decretos, quando a gente olha para as portarias, nós temos dois conceitos que são importantes para que a gente relembre o que é uma rede de atenção à saúde. Primeiro conceito que nós temos de rede é a partir do decreto 7.508 de 2011, onde ele vai trazer para a gente que o conceito de RAS é o quê? Um conjunto de ações e serviços de saúde articulados, como eu falei para vocês. E aí, esses níveis articulados, eles se dividem em níveis de complexidades crescentes, tá bom? Então, a gente tem ali a PS, secundária, terciária, tá bom? Níveis crescentes, com a finalidade do quê? De garantir a integralidade, de não mais fragmentação desse cuidado e de articular, essa oferta em saúde. Perfeito? E aí, a gente tem a portaria 4.279 do ano de 2010, que também traz para a gente um outro conceito, mas eles são conceitos similares, são conceitos que se complementam, perfeito? Então, qual que seria o conceito para a portaria? Rede de atenção à saúde são os arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes o quê? Densidades tecnológicas, perfeito? Que integradas por meio de um sistema de apoio técnico, aquele modelo de poliarquia que eu acabei de relembrá-los, logístico e de gestão buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, independente do conceito, a gente vai ter só um fim: integralidade do cuidado, articulação do Sistema Único de Saúde. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Vamos passando então, Ian. Então, aqui, vamos falar, então, dessa portaria. A portaria 4.279 de 2010, ela vem estabelecer as redes de atenção e saúde, perfeito? E aí, quando ela estabelece, ela dita como essas redes elas precisam se organizar. Então, a gente vai ter princípio, nós vamos ter diretrizes, nós vamos ter o norte dessas redes, tá bom? E aí, como que ela, então, se organiza? A gente vai ter a integração regional, que é justamente uma forma de superação dessa fragmentação de saúde que a gente acabou de discutir. Nós vamos ter que o pilar da rede de atenção é também o fortalecimento do SUS, e esse fortalecimento ele busca o aperfeiçoar esse funcionamento político, institucional do SUS, do Sistema Único. E, por fim, o cuidado ele precisa ser centrado sempre em quem? Paciente, no nosso usuário, naquelas pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, se eu tenho que o cuidado, ele precisa ser centrado nesse usuário, eu preciso garantir que esse acesso, ele seja efetivo, ele seja integral, ele seja eficiente também para esse usuário, tá bom? Pode passar? E aqui nós temos os objetivos da RAS, tá? E aí, quando a gente fala de objetivos da rede de atenção, a gente pode colocá-los aqui em três verbos que são os verbos principais quando a gente lê. São conectar, cuidar e aprimorar. Então, quando eu falo de conectar, eu estou falando de articulação, tá bom? Então, lembrem, articulo, eu conecto. Eu vou conectar o quê? Os serviços de saúde. Perfeito? Então, eu falo de uma articulação dos serviços, ações de saúde em uma única rede, em uma rede integralizada, tá? E aí, como outro ponto, como outro objetivo, eu vou ter o cuidado, certo? Que é assegurar essa atenção contínua. Lembra que quando a gente fala ali de atenção básica, né? Quando a gente fala sobre essa questão de assistência, a gente tem a longitudinalidade desse cuidado. A APS ela é uma porta aberta, integralizadora, longitudinalidade do cuidado, tá bom? São todos diretrizes, princípios que norteiam a APS, perfeito? E a aprimorar, que é justamente fortalecer esses resultados. Então, aqui a gente já está falando de indicadores, perfeito? Então, eu fortaleço através da mão de obra, eu fortaleço através do financiamento, perfeito? Então, todos esses aqui justamente para garantir efetividade, acesso ampliado e a equidade também dentro da oferta desses serviços. De boa? Estão relembrando? Pode passar. E aí, nós temos a APS dentro da rede de atenção à saúde como o quê? O centro de comunicação dessa rede, tá bom? Por isso que essa frase, né, que a gente matuta aqui na nossa cabeça, ela vai ecoar novamente. Ela é o quê? O centro do cuidado. Então, ela coordena,
esse cuidado e ela ordena o quê? A rede. Perfeito? Então, o que, que a gente vai visualizar aqui como característica dessa APS? Primeiro, se estabelece uma relação horizontal. O que, que é, perdão, uma relação horizontal? A gente caminha junto, tá bom? A gente segue aqui, ó, nesse mesmo princípio, nessa mesma linha reta, perfeito? Então a gente tem essas relações horizontais, diferentes pontos de atenção, mas que elas vão ter uma atuação de forma integralizadora. Por isso que a gente diz que essas relações elas são horizontais, tá bom? Apesar de termos diferentes pontos, mas eles se integram dentro dessa rede. APS, como aquele primeiro contato do usuário, isso daqui vocês já estão, né, bem sabidos a respeito. A coordenação do cuidado, uma vez que ela acompanha esse usuário, e aí a gente fala novamente sobre a longitudinalidade, e por fim, ser a ordenadora da rede, né? A organizadora dessa rede. Então, a gente trata basicamente da resolutividade aqui, perfeito? E aí, essa resolutividade, ela tem que ser em cuidados primários que respondam a essas necessidades, a essa demanda frequente desse usuário, tá bom? Perfeito? E aqui nós vamos para um conceito muito importante, costuma cair em prova, pode ser que esteja, e eu torço para que esteja lá na tua prova desse ano, tá bom? E agora a gente já vai passar para os pontos de atenção em saúde. Primeiro, antes da gente visualizar quais são os pontos que nós temos de atenção à saúde dentro da RAIS, a gente vai falar o que seriam esses pontos de atenção, tá bom? Então, os pontos de atenção à saúde, eles são entendidos como espaço onde se oferta o quê? Serviços de saúde, certo? Então, serviço de saúde por meio de uma produção singular. O que seria essa questão de produção singular? Todo mundo tem a sua individualidade, a sua particularidade naquele cuidado, mas o que eles não trabalham de forma solitária, tá bom? Apesar de eles terem um cuidado singular, mas eles acabam que se integralizando dentro dessa rede, tá bom? E aí eu quero relembrá-los que já vi em questão de prova sobre esse assunto o seguinte, onde ele dizia que os pontos de atenção em saúde só podem ser espaços de saúde. Só que não é bem assim. O que, que a rede de atenção ela diz para gente? Que os pontos de atenção em saúde são espaços. Então, aqui, se eu quisesse colocar um espaço para atender uma demanda da população, eu poderia. Então, aqui já iria o que se caracterizar como um espaço de saúde. Perfeito? Então, não entendam espaços de saúde aqui como somente uma estrutura física da saúde, tá bom? É muito além disso, perfeito? Então, eu posso pegar um espaço e transformar esse espaço em um ponto de saúde, tá bom? Então, aqui a gente tem, segundo a RAIS, os exemplos de espaços de saúde. Nós vamos ter os domicílios, as unidades básicas de saúde, unidades ambulatoriais especializadas, serviços de hemoterapia, centros de apoio psicossocial e residência terapêuticas, entre outros pontos de saúde que nós temos, tá bom? E aí, quando a gente fala dos hospitais como um ponto, né, como um espaço ali de atenção, a gente pode ter que eles podem abrigar distintos pontos de atenção em saúde, tá? Então, em um hospital, dentro do hospital, o que a gente pode ter como um ponto de atenção? A gente pode ter o centro cirúrgico, podemos ter o centro obstétrico, podemos ter as enfermarias. Então, conseguem visualizar que o conceito de pontos de atenção ele é muito amplo, tá? Então, eu pego um espaço, eu posso transformá-lo em um ponto de atenção à saúde, tá bom? E dentro de um hospital, eu possuo vários pontos de atenção à saúde. Perfeito? E aqui nós vamos para a nossa primeira questão. Vou dar um tempinho aí de 40 segundos. Leiam, visualizem bem. Pessoal que também está aí no online, façam, digam aí para o nosso Ian o que vocês acham. Vamos lá.
Yeah. Podemos? E de escola? Tá. O pessoal do chat disse que a letra E. E aí eu quero saber com o pessoal daqui. O que que vocês marcariam aqui se vocês estivessem lá na prova? É de escola? Certo. Então vamos lá ler a questão juntos. Segundo a portaria de consideração número 3 de 2017 do MS, a rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir o quê? A integralidade desse cuidado. Então ele coloca aqui, né, algumas afirmativas para a gente julgar. Primeira afirmativa: nem todos os pontos de atenção à saúde são importantes para que os objetivos da rede de atenção à saúde sejam cumpridos. Totalmente errada. A gente acabou de ver que a gente tem qual modelo vigente atualmente? Hierárquico ou polierárquico? Então, a gente já subentende que todos os pontos de atenção se comunicam em uma única rede integralizada. Então, aqui a gente já tem o quê? Como falsa. Se a gente já tem como falsa, a primeira a gente já pode tirar essa daqui, a gente já pode tirar a letra C, né? Aqui não dá para enxergar direito. Oi? A D também? Que eu não consigo enxergar direito daqui, ficou muito em cima. Segunda, os pontos de atenção à saúde, espaços em que se ofertam determinados serviços de saúde por meio de uma produção singular. Perfeito, a gente acabou de visualizar que os pontos de atenção à saúde são espaços de produção singular. Perfeito? Então, aqui, tudo lindo, né? Terceiro, um dos objetivos da RAIS é a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção, de uma atenção continuada, integral, de qualidade, responsável e humanizada. Então, essa questão aqui realmente é a nossa alternativa E. Bem fácil, né? Bem de boa. E aí já dá um gás para a gente se animando, né? Muito bem, vai lá. Bom, então, continuando, a gente vai falar agora de um ponto super importante, que são os fundamentos dessa rede, tá bom? Então, se eu fosse chamar a atenção de vocês, aqui. Isso daqui é muito importante, tá? Não que o restante não seja, mas isso daqui é muito importante saber, tá? Nós falamos de fundamentos da rede. O que é um fundamento? É a base. É a base para que essa rede de atenção à saúde funcione, tá bom? E aí, esses fundamentos, nós temos que eles são 5 dentro da rede de atenção à saúde. Primeiro fundamento, a gente vai ter a economia de escala. Característica, então, segundo a RAIS da economia de escala, quando os custos médios de longo prazo diminuem, à medida que aumenta o volume das atividades, os custos fixos são distribuídos por um maior número dessas atividades. Professora, não entendi nada. Tá, então vamos lá. Basicamente, o que seria essa economia de escala? Ela diz pra gente que a gente precisa otimizar, tá bom? Racionalizar, perdão, os gastos e otimizar as atividades, tá bom? O que seria isso? Eu racionalizo os gastos e eu otimizo, aumento as atividades, as ações que são ofertadas, os serviços de saúde que são ofertados àquela população. Então, significa dizer o quê? Se eu tenho um município aqui de Belém, né? Belém não, porque Belém e região metropolitana a gente tem acesso, mas vamos lá para o município de Curuçá, certo? E aí o município de Curuçá tem várias outras cidades perto de Curuçá, perfeito? Então, o que eu faço? Ao invés de oferecer esse serviço para todos aqueles municípios e também Curuçá, eu vou o quê? Eu vou retirar de todos os municípios, ou seja, eu vou ter menos gastos, eu vou estar racionalizando esses custos e eu coloco em um só local, para que esse um só local consiga atender a demanda de todos aqueles outros municípios ao redor de quem? De Curuçá. Então, eu racionalizo, perfeito, e aí eu aumento essa atividade, tá bom? Essas atividades, concentro ali em um só local para que todo mundo consiga ter o acesso, ao invés daquele local não ter acesso àquele serviço específico. Então, é assim, dentro da rede de atenção, que funciona a economia de escala. Racionalizo os custos, mas aumento a atividade, a oferta desse serviço. Lá na sua prova, que a FGV adora fazer pegadinha com a nossa cara, né? Então, o que pode vir lá? Que a gente vai ter a racionalização dos custos em detrimento de quem?
da diminuição também dessas ofertas. Mas não é isso, tá bom? Racionalizo, mas eu aumento essas ofertas, perfeito? A gente não pode esquecer que há um aumento. Qualidade. Qualidade, quando a gente fala de qualidade como um segundo fundamento, conceito de graus de excelência no cuidado, tá bom? É ofertar conforme a demanda, conforme a necessidade desse usuário, tá bom? De forma o quê? Com qualidade para esse usuário. Então, bem de boa esse entendimento. Suficiência. O que seria essa suficiência? Conjunto de ações, serviços disponíveis em quantidade e também de qualidade, para justamente atender a essa demanda, a essa necessidade. Então, quando eu falo de ser suficiente, eu estou falando de profissionais, certo? Eu estou falando de serviço, tempo certo, demanda certa, oportunidades, né? Oportunizar essas ofertas de forma correta para essa pessoa, tá bom? Então, suficiência é você ter quantidade adequada e qualidade também dentro dessas ofertas, certo? E o acesso, nós estamos falando na ausência de barreiras, podem ser geográficas, organizacionais, ausência de barreiras financeiras, socioculturais, ou seja, qualquer tipo de barreira que vá impedir com que esse usuário acesse, tá? Então, um dos pilares, um dos fundamentos dessa rede de atenção é garantir para todo mundo o acesso. Perfeito? E, por último, a disponibilidade de recursos. O que seriam essas disponibilidades de recursos? Os recursos escassos, eles devem ser concentrados, os menos escassos desconcentrados. Basicamente, é aquilo que a gente estava falando lá na economia de escala. Então, quando eu tenho recursos que são escassos, eu preciso concentrar. Então, imagina que nós temos uma região de saúde aqui, né? Então, Belém é uma região de saúde. Então, eu concentro aquele serviço aqui, nessa região. Perfeito? Para que outras pessoas, outros municípios que fazem ali, né, divisão com Belém, eles consigam o quê? Acessar. Perfeito? E quando a gente fala também dessa questão de disponibilidade de recursos, nós estamos falando também de finanças, nós estamos falando de mão de obra, nós estamos falando dos insumos necessários para aquele local ele tenha uma oferta X de um serviço, tá bom? Então, os recursos escassos, eles precisam ser concentrados para que tenha uma oferta, e aqueles menos escassos a gente desconcentra, tá bom? O que pode ser menos escassos? Pessoal, mão de obra. Então, a gente pode alocar essas pessoas, tá bom? O que pode ser, então, menos escassos aqui? Uma tomografia, por exemplo. Então, eu coloco em Belém para que os outros municípios possam ter acesso. Tudo bem? Tudo certo, né? Pode passar aí, ó. Bom, e aí, continuando, outra questão muito importante que a gente entenda quando a gente fala dessa questão de rede de atenção, da sua organização, é isso daqui, né? Então, a gente precisa entender o conceito de integração vertical e o conceito de integração horizontal. Lembra que eu falei para vocês que horizontal, né? Quando a gente fala de horizontalidade no SUS, nós estamos falando de quê? Andar junto, mesma linha. Olha só, estou seguindo um horizonte. Eu tenho um rumo. Quando eu falo de algo verticalizado, eu já entendo o que é para cima. Então, pode ter tudo de diferente lá em cima. Tá bom? Certo? Então, bora entender aqui esse conceito de integralidade vertical e integração, perdão, horizontal. Quando a gente fala de integração vertical, nós estamos falando daquelas organizações, ações, demandas que são de natureza diferenciada. E aí eu quero que você preste muito atenção nisso. Natureza diferenciada, oferta de serviços diferentes, mas que se complementam. Perfeito? Então, qual o exemplo muito prático que a gente tem aqui? Os próprios níveis de atenção em saúde. Então, a gente tem aqui a atenção básica com os seus serviços X, secundária com o seu serviço Y e a atenção terciária ofertando o seu outro tipo de serviço, tá bom? Mas entendam que elas acabam se complementando, apesar de que elas possuem natureza diferenciada. Exemplo na nossa rotina de trabalho. Vamos falar aqui de uma mulher. Ela começa a fazer, né, uma gestante, começa a fazer o seu pré-natal onde? Na atenção básica. Se aqui nessa gestação alguma coisa ocorreu e ela vai ter que ser referenciada para o alto risco. Esse alto risco a gente encontra onde? Na especializada, tá bom? Na especializada. O parto dela vai acontecer onde? No hospital. Terciária, atenção terciária. Então, conseguem entender que são naturezas de serviços diferentes, mas que se complementam, porque quando essa mulher parir, quando ela tiver o seu bebê, para onde ela volta?
Perfeito, gente. É isso aí. Integração horizontal, a gente está falando de uma mesma natureza, um serviço que é ofertado que possui a mesma natureza. Então, eu coloquei aqui uma unidade básica de saúde, várias unidades básicas de saúde. Então, se eu procuro a unidade básica aqui do meu bairro, né? E aí eu preciso de um atendimento odontológico, não tem, eu posso ir para onde? Para outra unidade básica que fica dentro do meu mesmo município, tá bom? Então, verticalizar, né? Horizontalizar, perdão, é termos o acesso ao que é da mesma natureza quando a gente fala de integração desses serviços. Vão errar? Tudo pode acontecer, né? Vocês não vão errar. Pode passar, Ian. Vamos lá, então. Muito fácil, de boa, 1 minuto. Eu quero que seja uníssono, tá? Essa resposta. Ouço sussurros. Qual é a letra? No chat. Ninguém respondeu. Tá, vamos lá então. Ele dá um textozinho, dedidado? Ele dá um textozinho, mas basicamente ele quer saber o que que é, né, uma integração vertical aqui. Então vamos para a letra A. Letra A diz o seguinte: Laboratório de Análises Clínicas de municípios vizinhos organizam uma central única de processamento de exames laboratoriais. Eu diria que é uma mesma natureza ou uma natureza diferenciada? Se ela é uma mesma natureza, ela é uma integração horizontal. Então, a gente já tira essa daí. 3 centros de atenção psicossocial de uma região pactuam ações conjuntas para manejo de crises e internação em leitos de saúde mental. Horizontal ou vertical? Mesma o quê? Tá? É, mesma natureza. Letra C. 2 hospitais gerais firmam um convênio para otimizar o uso de seus centros cirúrgicos e reduzir a fila de usuários à espera de cirurgias eletivas. E aí, horizontal ou vertical? Mais uma vez, horizontal. A letra D. Uma unidade básica de saúde encaminha um paciente para atendimento especializado e posterior tratamento em uma unidade de alta complexidade. Naturezas diferentes ou iguais? Então, a gente vai ter o quê? Vertical. Então, a letra D de dado seria a nossa alternativa correta. Pode passar, Ian? E aí, a E, duas unidades básicas de saúde de bairros vizinhos compartilham equipe de saúde bucal para ampliar o atendimento odontológico. Então, a gente vai ter o quê? Mesma. Perfeito, tá? Certo? Pode seguir. Bom, aqui é o exemplo que eu coloquei para vocês, como é que traz a nossa rede de atenção, serviços de diferentes naturezas, né? Então, a gente vai dizer que é verticalizado, mesma natureza, horizontal. Tá? Pode passar aqui. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Olha só, outro fundamento aqui da rede de atenção à saúde são quem? São os processos de substituição e rede de região de saúde ou abrangência. O que seria esse processo de substituição? Eles são definidos como reagrupamento contínuo de recursos entre e dentro dos serviços, tá bom? De saúde para explorar soluções melhores e de menores custos em função das demandas e das necessidades da população e também mediante os recursos disponíveis. Quando a gente lê, né, quando a gente olha para essa palavra substituição, a gente pensa em quê logo, né? Eu vou retirar. Mas não é isso, é o contrário disso, tá? Então, quando eu falo desses processos de substituição, eu estou falando de demanda de recursos para um determinado local. Perfeito? Então, eu não substituo, eu não retiro ninguém, eu só coloco, eu só oferto ali conforme o quê? A necessidade, a demanda dessa população, os recursos que também são disponíveis ali, tá bom? Então, se vier na sua prova que o processo de substituição é a retirada de profissionais, retirada de equipamentos, isso está errado. Beleza? É a alocação de insumos necessários para aquele atendimento. Então, eu posso colocar no município X e os outros municípios ao redor podem o quê? Usufruir daquilo que está sendo ofertado naquele município X. Beleza? Certo? Demanda contingente de profissionais, a mesma linha de raciocínio aqui.
Dúvidas? Entendido o que seria um processo de substituição? Substituição, ele não substitui nada e nem ninguém, tá bom? Ao contrário, ele realoca os seus recursos, ele reagrupa. E aí a gente tem região de saúde ou abrangência. O que seria uma região de saúde? Quem lembra o significado de região de saúde? Contínuo, e aí a gente tem delimitação, né, do quê? De municípios, e esses municípios, eles se organizam em que eles se estruturam de forma igual na sua economia, na sua cultura. Então, isso vai ser uma definição de região de saúde, espaço geográfico com vários municípios ali, né, limitando, circundando essa região de saúde, e aí eles compartilham algumas coisas entre si, tá bom? Dentro das suas particularidades. Então, o que significa dizer região de saúde ou abrangência como um dos fundamentos dessa RAS? É a organização da RAS que exige uma definição do que é uma região de saúde, que implica em estabelecer os seus limites geográficos, populacionais também, justamente para ofertar os serviços dentro dessa região. Então, essa região de saúde, ela é muito importante para ofertar esses serviços. Quantas regiões de saúde nós temos no Pará? Vou dar uma dica. Lula. Qual o número do Lula? Então, a gente tem 13 regiões de saúde dentro do Pará, né? Vocês não vão esquecer mais isso aí, né? Tá bom? Nada assim relacionado à política, tá bom? Mas, já relacionando. Então, nós temos 13 regiões de saúde dentro do nosso estado, tá bom? E aí, nós vamos para onde? Para os níveis de atenção. A nossa rede de atenção à saúde, ela vem trazer para a gente o conceito desses níveis de atenção. E aí, além de trazer esses conceitos de níveis de atenção, ele também vai falar para a gente a densidade tecnológica que nós conseguimos encontrar dentro de cada um desses níveis de atenção, tá bom? Então, o que seriam, né, segundo nossa RAIS, os níveis de atenção? Eles são serviços, organizam-se os serviços, orientam o uso racional também de recursos e definem a responsabilidade de cada um dentro dessa rede de atenção, tá? E aí, a gente também tem essa questão aqui de conceito de densidade tecnológica. Quando nós falamos de densidade tecnológica, a gente pode falar de tecnologias educacionais, tecnologias aí, né? E aqui pode, de repente, cair lá na sua questão, ele fazer esse paralelo de colocar os níveis de atenção em saúde e o conceito de tecnologias. Então, a gente vai ter tecnologias leves, né? Segundo o MERRI, nós vamos ter tecnologias leves, nós vamos ter tecnologias leve e dura, e nós vamos ter as tecnologias duras. Professora, como que isso, então, se relaciona com a saúde? Porque quando eu penso em tecnologia, eu penso em quê? Um folheto, uma cartilha sendo produzida. Então, quando a gente fala de uma tecnologia leve, nós estamos falando desse processo de acolhimento, de relações, tá bom? Acolher, ouvir esse resultado, esse usuário, perdão, tecnologia leve. Quando eu falo de uma tecnologia leve e dura, segundo o MERRI, eu estou falando do quê? Eu estou falando de protocolos, tá bom? Eu estou falando desses processos que organizam o trabalho, tá bom? Eu estou falando para quem é da enfermagem, do processo de enfermagem, tá bom? Que seria uma tecnologia leve e dura, que eu já colocaria aqui na atenção ali intermediária, na atenção secundária à saúde. Quando a gente vai para de maior densidade tecnológica, que é quem? A atenção terciária em saúde, nós estamos falando de tecnologias duras, então eu estou falando de equipamentos, tá bom? Eu estou falando de ferramentas que vão conduzir essa dinâmica de trabalho que precisa de uma maior densidade tecnológica. Então, se vier esses dois conceitos para que você relacione, você não vai esquecer. Primária saúde, tecnologia leve, tá? O objetivo aqui, as relações, acolhimento, tá? Escuta desse paciente ativa. Secundária, a gente vai falar o quê? De protocolos, tá bom? A gente vai falar desses saberes que são produzidos dentro. E aí pode falar, por exemplo, do processo de enfermagem. Eu não sei aí o que é privativo do fisioterapeuta ou do nutricionista, tá bom? Mas você já ponto. E a maior densidade, eu estou falando de tecnologias duras, equipamentos, tá bom?
Perfeito? Dúvidas? Então, basicamente, na atenção primária, a gente vai ter promoção, prevenção, cuidado contínuo. Na intermediária, secundária, a gente vai ter a oferta de consultas, exames, procedimentos mais especializados. E aí, quando a gente fala de maior densidade tecnológica e fala também da atenção terciária, nós vamos ter aqueles cuidados hospitalares, reabilitação, perfeito? Tratamentos de maior complexidade aqui, tá? Muito bacana entender esses dois pontos, né? Densidade tecnológica e a relação com os níveis de atenção, tá bom? E aí nós entramos também em um outro ponto dentro da rede, outro assunto muito importante, que são os atributos dessa rede de atenção, tá bom? Pode passar aí. Quando nós falamos desses atributos, eles vão se dividir em 14 atributos, se eu não me engano, agora, tá bom? E aí esses atributos aqui, eles vão reger essa rede de atenção à saúde. Então, o grande primeiro atributo que nós temos aqui da RAIS seria o quê? Entender a população e o território. Quando eu falo reger essa rede de atenção, é o quê? É que eu preciso conhecer tudo sobre a minha rede de atenção. Quem são as pessoas que precisam? Quais são as suas demandas? Quais são os serviços que eu consigo ter ali? Nós precisamos ter um entendimento de fluxo e contrafluxo, perdão, porque quando eu tenho entendimento, eu consigo o quê? Articular, comunicar com os outros pontos de atenção, tá? Então, população e território é justamente conhecer as preferências, conhecer as demandas, as particularidades, especificidades aí dessa população, desse território, tá bom? E aí, outro atributo é a rede ampla de serviços. Essa rede ampla de serviços, ela já vai o quê? Integrar, prevenir, diagnosticar, tratar, tá bom? E questão da rede de habilitação também. Então, aqui dentro dessa rede ampla, eu também tenho os cuidados que são ofertados lá onde? Na atenção terciária à saúde, perfeito? Bom, terceiro atributo aqui, a gente vai ter uma APS estruturada, que é a nossa porta de entrada, ordenadora, coordenadora desse cuidado também, tá bom? Uma atenção especializada, ofertando esses serviços mais especializados, e a coordenação do cuidado também, que vai garantir essa continuação desse serviço. Tá bom? Essa longitudinalidade desse serviço. E aí a gente tem outros atributos também, tá? São 14, como eu falei para vocês. O sexto atributo da RAIS, qual que seria? Cuidado centrado nas pessoas, tá? Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que esses atributos, eles acabam se complementando, tá bom? Certo? O que seria esse cuidado nessas pessoas? É considerar o indivíduo, a comunidade, a família que ele está inserida também, tá bom? Então, quando a gente fala de cuidado centrado nas pessoas, a gente precisa conhecer esse indivíduo, a gente precisa conhecer a família desse indivíduo e a RAIS traz também que a gente precisa conhecer a comunidade. Então, se eu conheço esses atores, eu também vou entender ali as suas particularidades culturais, tá bom? Os seus comportamentos, por aí vai, tá bom? Governança única. Essa governança única, ela define missão, visão, as estratégias comuns dentro de toda essa rede, tá bom? Então, essa governança, ela dita o que é meta, qual a missão dentro dessa organização, perfeito? E ali, o oitavo, a gente vai ter a participação social, e aí essa participação social, ela vai incluir a comunidade dentro das decisões, compartilhar ali as suas ideias, as suas demandas, tá bom? É o que a gente já entende como participação social. Nono, gestão integrada, que vai articular todos esses processos que são clínicos, administrativos, processos que também são logísticos dentro dessa rede, tá bom? Outro atributo são os recursos humanos. Então, é o quê? Se aquele município, se aquele local está precisando de uma quantidade X de recursos humanos, eu preciso alocar esses recursos para esse local, tá bom? Para aquele local específico. Informação integrada, que conecta esses serviços todo dentro da rede, tá bom? Financiamento tripartite, e quando eu falo de tripartite, eu estou falando do quê? Financiamento de quem? Perfeito, União, Estado, Município. Então, a gente já consegue visualizar aqui que esse financiamento da rede, ele vem o quê? Dos 3 entes federativos, tá bom? Então, é importante a gente lembrar que o financiamento da RAIS, ele não é bipartite, mas ele vai ser o quê?
tripartite aqui, tá bom? Ação intersetorial, que enfrenta os determinantes de saúde e promove também a equidade, tá bom? Então, é essa relação entre todos os setores para promover justamente a equidade em saúde e a gestão de resultados. Quando a gente fala de gestão aqui por resultados, nós estamos falando de indicadores, tá bom? É entender, é ter um entendimento se aquela ação, aquela oferta de serviço está tendo sucesso, está tendo êxito, se a população está conseguindo participar, está conseguindo ali usufruir daquilo que é ofertado, tá bom? Então, a RAIS, ela também vai trabalhar com esse processo de resultado, de indicadores, tá? Então, é importante a gente alinhar quais são os 14 atributos dentro dessa rede, tá? Olha só, então, dito isto, 30 segundos, leiam, me digam que eu vou beber uma água. Ui. Já? O que vocês acham que é? B de bola? Alguém marcou diferente? Acha diferente? Tá, então vamos lá. Eu não vou ler, tá bom? Mas basicamente ele quer saber o atributo, ou seja, aquilo que nós acabamos de visualizar de quem? Da atenção primária à saúde, tá bom? Então, letra A, realizar o primeiro contato levando a um aumento dos custos totais do sistema de saúde. Será que a gente tem esse aumento total dos sistemas de saúde? Não, né? Então a gente já retira. Ser centralizado na família, possibilitando conhecer os problemas dos seus membros. A gente acabou de ver que isso sim é um atributo que a gente encontra dentro dessa rede e a gente também vai encontrar dentro da atenção primária à saúde. Então, a gente conhece o indivíduo, a gente conhece quem? A família desse indivíduo e a gente conhece também que a comunidade, tá bom? Então, é importante que a gente tenha esses entendimentos. Letra C, favorecer a integralidade da atenção, não oferecendo suporte a serviços para os serviços. Eu não consigo ler o restante. Serviços serem adaptados às necessidades populacionais. Será, gente? Isso aqui não tem nada a ver, né? Imagina. Oferecer orientação à comunidade sem utilizar dados epidemiológicos? Não. Então, como é que eu vou saber sobre as demandas ali de saúde dessa população se eu não conheço o que é mais característico a respeito de doença? Então, eu preciso desses dados epidemiológicos, tá bom? E letra E, realizar a disponibilidade da coordenação, gerindo as informações sobre problemas de saúde da população, mas não registrando os serviços prestados. Se eu não registro os serviços prestados, eu vou ter verba para aquele serviço? O que o governo ele vai entender? Ah, se tu não tem registro é porque tu não precisa desse serviço. Então, ele vai o quê? Cortar esse serviço. Isso aqui não funciona. Lembra de estudar o financiamento da APS, tá bom? Que isso aqui cai muito, 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 muito. Pode passar, então? Então, a nossa alternativa correta é essa letra B de bola, tá bom? Certo? Dúvidas sobre esses atributos? Temos 14 atributos e cada um deles diz qual é a sua responsabilidade, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a operacionalização da rede de atenção à saúde. Pode passar. Quando eu falo de operacionalização, eu estou falando de quais são os elementos que são fundamentais para que ela entre em funcionamento, tá? Para que ela consiga operar de forma efetiva, ofertando o que precisa ofertar, tá? Então, são três principais elementos aqui quando a gente fala de quê? De operacionalização da rede de atenção à saúde. Primeiro elemento, eu preciso conhecer população e a região, o que é, né? População e região de saúde. Eu preciso entender sobre a estrutura operacional e também sobre o modelo de atenção à saúde. Quando eu falo de população e região de saúde, eu estou falando do quê? Da população e a área geográfica que ficam de responsabilidade dessa rede de atenção. Ou seja, eu preciso entender que região de saúde é um espaço geográfico, e aí dentro desse espaço geográfico eu vou ter vários
vários municípios. Dentro desses municípios, eu vou ter uma população X. Então, quando eu tenho essa forma de operacionalizar, de entendimento, eu consigo ofertar o que essa população aqui precisa, tá bom? Então, a primeira operação, né, o primeiro ponto dentro dessa operacionalização seria conhecer região de saúde e a população. O segundo ponto é a estrutura operacional. O que seria essa estrutura operacional? É formada pelos pontos de atenção e pelas ligações materiais e imateriais que integram os diferentes serviços. E aí, eu quero chamar a sua atenção para esses pontos de integração, tá bom? Para essa estrutura operacional. Porque dentro da RAS, nessa estrutura operacional, já que eu vou ter que é a integração de diferentes serviços, né, sejam eles materiais ou imateriais, eu preciso entender que eu vou ter o centro de comunicação. Quem vai ser o centro de comunicação? A APS aqui, tá bom? Se ela vai ser o centro de comunicação, ela precisa ter comunicação com todos esses serviços aqui. Então, a gente vai entender já já o que é um ponto de atenção secundário e terciário, o que seria dentro dessa rede um ponto de apoio, o que seria um sistema logístico e o que seriam os sistemas de governança, tá bom? Isso daqui é muito importante, isso daqui cai muito nas provas de residência quando a gente fala de SUS, tá bom? E aí, outra forma de operacionalizar é a partir do modelo de atenção. O que seria esse modelo de atenção? Ele orienta, organiza a rede de atenção a partir do quê? Priorizando todas as condições que são crônicas dessa população, sem deixar de atender aqueles eventos que são agudos, tá bom? De origem agudas. Então, é esse modelo de atenção que a RAS ele se organiza, priorizando o que é crônico, tá bom? Mas não deixando de lado as situações de saúde que são agudas. Pode passar. A gente vai falar agora da estrutura operacional, tá bom? Dentro daquele sistema que eu falei para vocês, né? Dentro daqueles diferentes pontos ali de atenção que nós temos aqui. Então, o primeiro vai ser o ponto de comunicação. Então, a APS, ela vai ter esse cuidado bem aqui, tá bom? Ela vai ter esse papel de ser o ponto de atenção. E aí a gente vai ter aqui os pontos de atenção que são secundários e os pontos de atenção que são o quê? Terciários. O que seriam esses pontos de atenção? São aqueles que vão ofertar os serviços dentro da sua particularidade. Então, a gente vai ter exame, nós vamos ter consultas, nós vamos ter também oferta de tratamento, tá bom? Então, aqui dentro desse sistema, esses pontos de atenção, tá bom? O segundo ponto dentro da organização, né, dessa operacionalização da RAS, seriam os sistemas de apoio. O que seriam esses sistemas de apoio? A gente tem como principal característica do sistema de apoio o quê? Ofertar aqui a disponibilidade de diagnóstico, tá bom? Acessibilidade farmacêutica e também informação em saúde para esse usuário, tá bom? Então, sistema de apoio, eu oferto diagnóstico, perfeito, assistência farmacêutica, se ele precisar, e também disponibilizo todas as informações de saúde necessárias para esse usuário, perfeito? E aí a gente vai também para o sistema logístico. Quando a gente fala de logística, a gente está falando também que eles se organizam a partir da regulação, tá bom? Já que a EPS é o centro de comunicação, eu preciso também de um sistema logístico para saber, olha, eu estou aqui com uma paciente com suspeita de tal tipo de câncer. E aí, a enfermeira lá vai ligar, vai saber para onde ela precisa regular, para onde ela precisa mandar. E aí, dentro desse apoio logístico, a gente vai ter o quê? O acesso à regulação, o acesso do transporte. A Amanda, professora, acabou de falar de quem? Do TFD para vocês, né? Então, a gente vai ter o TFD como um apoio logístico, como um sistema logístico aqui. Nós vamos ter os prontuários, nós vamos ter também a consulta, a circulação, perdão, de informação, tá bom? Outra estrutura operacional dentro da RAS é o sistema de governança. Quando a gente fala de sistema de governança, nós estamos falando de metas, nós estamos falando de resultados, tá bom? Nós estamos falando das decisões que são compartilhadas, perfeito, para que a gente tenha resultados eficientes aqui. Então, isso significa o sistema de governança, tá bom? Então, se atentem para isso daqui, se atentem em saber o que é um sistema logístico, o que é o apoio, o que é ali o sistema de governança, porque isso daqui, tudinho isso daqui cai, tá bom? E aí, todos eles, por si só, vão
atuar de forma integral, tá bom? Integralizada, perdão. Então, nenhum é mais importante que o outro, todos eles se complementam dentro da rede. Certo? Perfeito. Dito isto, vamos fazer essa questão bem aqui. Já? Podemos? O que seria então a nossa alternativa correta? D de dado? Alguém marcou diferente? Alguém acha que pode ser isso ou aquilo? Tá, se eu tenho a letra D de dado como a alternativa correta, significa dizer que vocês marcaram só uma como falsa, né? Que é o quê? A nossa terceira afirmação. Dentro da nossa terceira afirmação, ele vai dizer o quê pra gente? Que a APS, ela vai ocupar uma posição periférica na rede. Mas a gente acabou de ver logo lá no início da nossa aula que a APS, ela vai ser a coordenadora, ela vai ser a ordenadora. Será que ela vai ficar de lado? Óbvio que não. Então, ela não vai ocupar uma posição periférica, mas a ocupação dela vai ser o quê? Central. Ela vai ser o centro, tá bom? Porque ela é a coordenadora e ela é a ordenadora dessa rede, tá bom? E as outras alternativas, um dos atributos da RAIS é a descrição da clientela, ou seja, a definição, o conhecimento dessa população, o território onde essa população vive, tá bom? E por segundo, um dos objetivos da RAIS é garantir a referência e a contrarreferência, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente trabalha com entendimento desse fluxo justamente para termos um entendimento para onde eu preciso encaminhar esse usuário, tá? Então, vocês estão corretíssimos. Aqui eu sinalizei, pode passar? Letra D de dado. Vamos lá, então, prosseguindo ainda dentro desse entendimento, chegamos aqui nas diretrizes da RAIS, né? Quando nós falamos de diretrizes, a gente sabe que é uma das coisas que mais caem também dentro das provas de residência, né? Dentro das provas que a gente vai fazer futuramente também, tá bom? E aí, olha só, quando nós falamos de diretrizes do SUS, existem 7 caminhos como forma de organizar, como forma de fortalecimento dessa RAIS, tá bom? Dessa rede de atenção. Então, a primeira diretriz que nós temos é fortalecimento da APS. Então, a gente consegue perceber aqui que a APS, ela sempre vai estar, seja no modo de operacionalizar, seja no fundamento, seja aqui na diretriz. Então, a gente sempre vai ter a APS sendo verbalizada, sendo aqui comunicada, né? Sendo lida também para a gente, tá? Então, a primeira diretriz visa fortalecimento da APS, tá bom? Governança regional, que é justamente o fortalecimento dessas comissões intergestoras regionais. E aí, se eu tenho o fortalecimento dessa governança regional, o que que eu vou ter também aqui, né? Uma questão bipartite ou tripartite? Fortalecimento regional, eu estou falando tri ou bi? Bipartite, certo? Então, eu tenho aqui estados e municípios sendo fortalecidos dentro desses atributos da rede de atenção, tá? Integração com vigilância, que é justamente articular, né? Integralizar essas ações coletivas, individualizadas, justamente como forma de integralizar o quê? Integralizar não, como uma forma de prevenir os riscos e os agravos, tá bom? Em saúde. A gente vai ter também como uma outra diretriz e gestão do trabalho e educação. Essa gestão do trabalho e educação, qual é a prioridade dela? É aqui a valorização do profissional de saúde, tá bom? E essa valorização do profissional de saúde aqui é justamente fomentar espaços o quê? De educação permanente. Deixa eu pegar aqui um piloto, que esse aqui já foi com o senhor. É justamente fomentar esses espaços de educação permanente, tá bom?
para qualificar esse profissional dentro dos seus espaços de trabalho, tá bom? Uma outra diretriz que nós temos aqui é o planejamento da RAIS. Esse planejamento da RAIS, ele visa definir muito bem quais são as suas prioridades, quais são as suas metas para aqueles serviços de saúde, tá bom? Então, quando eu falo de planejamento, eu estou falando do quê? De definição de prioridades. O que é mais prioritário para aquela rede de atenção, para aquele município, o que é mais prioritário ali para aquele outro município, tá bom? Então, a gente tem essa definição de planejamento, como definir as ações que são prioritárias na rede de atenção. Por conseguinte, a gente tem aqui sistemas logísticos e sistemas de apoio, que é o que a gente acabou de ver lá como um dos atributos da RAIS. Então, o sistema logístico seria o quê? O acesso à informação, o acesso à regulação, o acesso também ao transporte desse usuário, tá bom? E o sistema de apoio é o quê? Esse usuário ter apoio diagnóstico, ele vai ter também uma assistência farmacêutica e vai ter também a sua informação em saúde. Então, eles acabam trazendo esses dois tipos de sistema, né, logístico e de apoio, como também uma diretriz dentro da rede de atenção, tá bom? E aí, outra diretriz é a forma de financiamento, tá bom? E aí, uma organização que se organiza através da distribuição, né, a asseguração de recursos compatíveis com a necessidade dessa rede. Então, todas as vezes que a gente fala de financiamento da rede de atenção, a ideia vai ser aqui também entender o que é prioritário, entender a demanda, para poder o quê? Alocar esses recursos para esse município ali, para essa rede de atenção, tá bom? Então, o financiamento, ele vai entrar também aqui como uma forma de organizar, como uma diretriz da RAS, perfeito? Vamos lá, então. Pode prosseguir. Bom, finalizamos as redes de atenção à saúde, tá? A gente não consegue englobar todo, mas aqui os pontos mais assim que mais caem dentro das provas, a gente conseguiu visualizar. Agora, a gente vai falar das redes temáticas, tá bom? Quando nós falamos de rede temática do SUS, a gente vai ter aqui algumas redes temáticas para que a gente estude, tá bom? E aí, a gente teve também aqui nos últimos anos, a integração de algumas outras redes temáticas, tá bom? A gente teve a substituição de uma rede temática e nós tivemos a integração recente de outras redes temáticas, tá? Então, quando a gente fala de rede temática no SUS, que é também um dos componentes dessa rede de atenção à saúde, nós estamos falando do quê? Né? De estrutura, nós estamos falando de redes de atenção para distribuir o quê? Os serviços que são ofertados, tá bom? Prioritários, serviços especializados aqui dentro dessa rede de atenção. Por isso que a gente chama de rede temática. Ela tem um tema central, tá bom? E dentro daquele tema, aquele paciente que precisa daquilo vai ser referenciado para esse local. Então, quais são as redes temáticas que nós temos atualmente? Nós vamos ter a rede ali, tá? Como primeira rede temática, sendo que antigamente, qual era a rede que ficava aqui no lugar da rede Aline e que foi substituída? A rede cegonha. E aí a gente vai ter a rede de urgências e emergências, rede de atenção psicossocial, rede de cuidado da pessoa com deficiência, rede de atenção à saúde, à saúde das condições crônicas e também a rede de atenção à prevenção e controle do câncer, do câncer, né? E aí eu quero chamar a atenção que essa rede bem aqui, né? Essa rede temática, ela é nova, tá bom? Ela foi incluída recentemente, então ela é de 2025, perfeito? Certo? Olha só, hoje nós vamos falar a respeito da rede Aline e também da rede temática de urgência e emergência. Pode prosseguir, Ian. Quando nós falamos da rede Aline, o que a gente precisa atender? Que ela veio para substituir a rede cegonha, perfeito? E aí quer dizer que a rede cegonha acabou para sempre? Não, tá bom? Nós temos algumas discussões que estavam lá na rede Cegonha e que também vão estar inseridas dentro da rede Aline. E aí a gente já vai ver quais são os pontos que elas
compartilham entre si e o que que nós tivemos de mudança com a rede Aline, tá bom? Então, a rede Aline, ela deve ser organizada aqui de maneira a possibilitar o quê? Uma atenção à saúde materna e uma atenção à saúde infantil. Então, quando a gente fala de rede Aline, nós estamos falando de saúde materna e nós estamos falando também de uma assistência à saúde das crianças, dos seus bebês, tá bom? E aqui, uma das metas, um dos objetivos também pelo qual foi criado a Rede Aline é justamente trabalhar na redução da morbimortalidade materna infantil, com ênfase em quem? No componente neonatal, e também dentro dessa ênfase, quando nós falamos de população negra e população indígena. Quando a gente visualiza a Rede Cegônia, a gente não tinha aqui essa ênfase na população negra e nem na população indígena, tá bom? Que são consideradas aqui população em vulnerabilidade. Então, isso daqui a gente já diferencia da Rede Cegônia. Pode passar. Acho que todo mundo sabe, né, por que que a gente tem o nome Rede Aline, acredito eu, então essa parte a gente pula. E vamos aqui para as partes mais importantes. Bom, a Rede Aline, ela também vai se estruturar dentro de um processo que a gente chama de componentes, tá? Isso aqui cai bastante também se tiver, e eu acredito que vai estar no Enare, porque o Enare. Carrega, Rodrigo? Tá, tava piscando, agora tá verde. Tá, vamos lá. Estão ouvindo novamente? Bom, então repetindo para quem está aqui, né? Lá em casa, na sua casa, nós temos 6 componentes dentro da rede Aline. O primeiro componente é o pré-natal, o segundo, parto e nascimento. Tá ouvindo? Estão ouvindo? E o terceiro, puerpério, atenção integral à saúde da criança, sendo que esses 3 primeiros componentes, eles estão ligados basicamente a esse processo gravídico puerperal, perfeito? Então, eles vão sinalizar aqui o que, que a gestante, o que, que essa criança precisa dentro dessa rede aqui. Já quando a gente fala dos outros 3, dos 3 últimos, a gente vai ter o sistema de apoio, o sistema de
Tá. Tá, tu pode pegar aí, por favor. Pode passar também. Pode passar para eu continuar. Tá, e aí os outros componentes que a gente vai tratar aqui, que são importantes, são os componentes a respeito do sistema logístico, sistema de apoio e o sistema de governança, tá? Bom, tá verdinho ainda, então o pessoal tá me ouvindo. O sistema logístico, ele vai falar sobre a qualificação desse transporte intra-hospitalar, tá bom? E aí, deixa eu só ligar aqui. E aí, essa qualificação desse transporte intra-hospitalar, né? Ele precisa acontecer justamente como uma forma de garantir que essa gestante não fique peregrinando de maternidade, como aconteceu com o de transporte hospitalar entre os hospitais e também a ampliação de vagas dentro dessa maternidade, ampliação de leitos, tá bom? Um dos objetivos da Rede Aline é ampliar esses leitos. Outro componente, o sistema de apoio, e aí a gente está falando de apoio diagnóstico, apoio farmacêutico aqui, tá bom? Informações e saúde, então isso aqui não muda. E o de governança, nós estamos falando de indicadores, nós estamos falando de resultados, é a avaliação, a monitorização do quê? Da implementação da Rede Aline dentro do quê? Dos estados. Sendo que é importante a gente perceber, eu não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas ultimamente nós temos muitas maternidades dentro do estado sendo o quê? Construídas, justamente como uma demanda da Rede Aline, tá bom? Certo? Ações prioritárias que nós encontramos dentro da Rede Aline, qualificação do cuidado obstétrico e neonatal, tá bom? Outra ação prioritária é fortalecimento desse cuidado humanizado, oferecer o apoio técnico aos estados e municípios e ao Distrito Federal, tudo o que ele precisa a respeito da saúde materno e infantil, e o acompanhar e avaliar a rede que entra no que nós estávamos falando sobre o sistema de governança, perfeito? Pode passar. Dito isto, façam essa questãozinha e aí a gente já discute. O pessoal tá ouvindo? Acho que tá ouvindo, né? Eu acho que tem água. Obrigada, Ian. Muito obrigada. Vamos lá, então. O que vocês marcaram? O que vocês marcariam? Não acabei de ler ainda, né? E aí? Vamos lá que temos que prosseguir. Dúvidas, né? Dúvidas porque você ainda não falou sobre isso, Brenda. Tá, vamos lá fazer juntos então. Ó, então ele dá aqui, né, ele fala de toda a portaria e tudo mais, né, quando ela foi criada, o objetivo da sua criação. E aí ele fala, é uma inovação específica da Rede Aline em relação à antiga Rede Cegonha. Então pode vir essa comparação na sua prova, por isso que não deixe de ler a Rede Cegonha. Não é porque nós tivemos uma substituição que ela definitivamente acabou, tá bom? Então, a primeira aqui é inovação que ele quer saber. Letra A. Adoção de práticas baseadas em evidências na rede de atenção à saúde. Isso daqui é uma inovação? Não. A gente encontrava isso também, encontra, na verdade, isso na Rede Cegonha, tá bom? Letra B. Garantia de acompanhante de livre escolha da mulher nos serviços de saúde. Eu acho que eu já testei todos os pilotos e nenhum, mas está funcionando. Isso daqui também a gente encontrava onde? Dentro da Rede Cegonha. Então, é o direito da mulher ela ter um acompanhante livre, tá bom? Da sua escolha ali, tá? Letra C, promoção da equidade, observando as iniquidades étnicos raciais. A gente encontrava isso na Rede Cegonha ou não? Vocês ficaram na dúvida? Ficaram, né? Imaginei. Olha, me deu logo 3. Obrigada. Bom, olha só, bora guardar que a gente já vai discutir isso daqui, tá bom? Letra D, proteção e promoção do vínculo da família e bebê, em especial para pessoas em situação de rua. Isso aqui a gente encontrava também na Rede Cegonha, tá bom? Essa atenção voltada para a população de rua. E a letra E, utilização de serviços de
telesaúde, teleinterconsulta e teleorientação também, quando disponíveis. Pode passar aqui? Essa daqui é a nossa alternativa correta, que a gente não encontra ali quando a gente lê a Rede Cegonha, tá bom? Então, a Rede Cegonha, ela não traz essa inovação aqui, tá bom? Mas a Rede Aline, ela já traz pra gente que, quando disponíveis, a atenção materna e infantil pode ter a utilização desses serviços de teleconsulta, tá? De teleinformação, teleorientação e também de teleinterconsulta e telesaúde aqui, tá bom? Quando a gente olha para cá, para a letra C, por exemplo, né, promoção da equidade, observando as iniquidades étnicas raciais, a gente visualiza assim, tá bom? Como uma das prioridades e metas da Rede Cegonha, tá bom? O que ele não trazia para a gente era a questão da saúde da mulher indígena aqui, tá bom? Então, se ele colocasse, por exemplo, substituísse, né, saúde da mulher indígena, a gente marcaria essa, tá bom? Essa ou essa, vai lá. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês o que muda, então, né? Se eu estou falando que eles podem fazer essa comparação no enário, vamos entender o que muda, o que nós temos aqui de mudanças. Então, a gente vai ter uma equidade, né? Uma forma de olhar, priorizar as equidades étnicos raciais, tá bom? Visando que a redução dessas desigualdades, dessas iniquidades voltadas para esse público, e aí voltadas também para as mulheres negras e mulheres indígenas. Lembra, essas são ações prioritárias dentro da rede de Aline, tá bom? O olhar voltado para esses dois públicos. Metas de mortalidade, e aí eu já quero que você se atente para isso, tá bom? Onde tem número, a gente também pode ter questão. Perfeito? Então, aqui, quando a gente fala de metas de mortalidade, a gente não encontrava isso como uma discussão na Rede Cegonha. Então, quais são as metas? Reduzir em até 25% as mortes maternas, tá bom? Tá? Geral. E aí a gente vai ter uma meta para as mulheres negras, tá? Que é a redução do quê? De 50% dessas mortes maternas em mulheres negras até o ano de 2027, tá? Essas são uma das metas muito importantes da Rede Aline. Então, não esqueça, quando nós falamos de forma geral, redução de 25%. Quando nós falamos do público específico, que são mulheres negras, nós estamos falando de 50%, tá bom? O que mudou também? Essa equidade locorregional, que é organizar os serviços conforme a demanda dessa população, tá bom? Então, é ofertar ali naquele território atendimento pré-natal qualificado, os insumos, a ampliação também de exames. A Rede Aline veio trazer para a gente essa ampliação de exames, tá bom? Governança e monitoramento, que é fortalecimento dos planos regionais, dos responsáveis, dos indicadores, é também ter uma avaliação desses resultados. E a telesaúde, como eu falei para vocês, que é uma das inovações que nós temos aqui na Rede Aline, tá? Que é o oferecimento dessa teleinterconsulta, telesaúde, tá bom? E também da teleinformação, perfeito? Pode passar. Outras situações que fazem também, que mudam, né? Que são novos serviços que são ofertados dentro da Rede Aline. Então, se esses novos serviços são ofertados dentro dessa rede, nós tivemos uma ampliação. Por isso que nós temos essa demanda de formar, né, profissionais que tenham especialidade em obstetrícia, a demanda também de construção de maternidades. Então, essa ampliação dentro da assistência, a gente vai ter a ampliação do pré-natal, tá bom? E aí, pré-natal, a gente fala de consultas, a gente fala de profissionais especializados. O AGIPA, né, a construção aqui do AGIPA, que é algo que não tínhamos lá na Rede Cegonha. O que seria o AGIPA, né, o AGIPA? Ambulatório de gestação e puerpério de alto risco com cuidado especializado dentro das maternidades, tá bom? Esse ambulatório sendo construído. O ASEG, que aqui a gente já tem, né, um ambulatório voltado para o atendimento do recém-nascido e crianças também em risco, certo? Outra inovação é a construção, o incentivo também dos bancos de leite materno, e aqui a gente vai ter um fortalecimento desse banco de leite, tá bom? Dentro das grandes maternidades, sistema de apoio e governança, que eles possam ali, né, fazer pactuação entre si, e a nova forma de financiamento. Quando nós falamos de Rede Aline, a gente tem uma nova forma de financiamento dessa rede. Então, a gente tem a portaria, que vai instituir a Rede Aline, e nós vamos ter outra portaria que vai falar só do financiamento da Rede Aline. E é muita coisa. Mas já coloquem aí, estudar,
financiamento da Rede Aline, tá bom? Porque é muito importante, tá? E aí, esse novo financiamento, ele vai atualizar, então ele vai ter o maior investimento para essa rede de atenção, tá? Pode passar. Perfeito? Finalizamos, falamos dos pontos que são mais importantes. E aí a gente vai falar na nossa outra rede temática, que é a rede de atenção à urgência e emergência. Pode passar. Quando nós falamos da rede de atenção à urgência e emergência como uma rede temática dentro da RAS, nós precisamos falar um pouquinho sobre esse marco normativo, tá bom? Então, essa portaria, ela foi instituída aqui, né? Portaria 1.600 em 2011, tá bom? E aí, o objetivo dessa rede é justamente reformular a política nacional de atenção às urgências e emergências, tá bom? E aí, quando eu tenho a reformulação, eu tenho a ampliação de novos serviços de urgência e emergência sendo ofertados dentro dessa rede, tá bom? Pode passar, Ian, por favor. E aí a gente vai ver qual é a finalidade. Ela é bem pequenininha, tá bom? Então ela é bem de boa. Qual a finalidade dessa rede de atenção aqui, né? Então a finalidade é justamente de articular, integrar esses serviços e ampliar e qualificar também o acesso a todas as formas de atender às urgências e emergências de saúde. Então, essa rede de atenção, o que a gente pode encontrar? O SAMU 192, as UPAs 24 horas, a gente pode ter atendimento de urgência e emergência lá na atenção primária à saúde. Eu não sei se vocês já viram ou no bairro de vocês tem isso, né? Por exemplo, aquele local que é configurado como uma atenção primária, também ter o atendimento de urgência e emergência, né? Ali esqueci o nome agora. O transporte de ambulância ali, ou até mesmo o atendimento, tá bom? Justamente através da integração dessa rede. Uma atenção domiciliar e também a ampliação do atendimento nos hospitais, quando nós falamos de rede de urgência e emergência, tá bom? E aí, o que nós vamos ter como pilares, né? Dentro dessa rede de atenção às urgências e emergências, a gente vai ter o acolhimento com classificação de risco. O que é esse acolhimento com classificação de risco? É organizar a prioridade de atendimento, tá bom? Então, é classificar quem é prioridade aqui para mim. Quem corre um risco maior de vida, por gravidade, tá bom? Qualidade é assegurar o cuidado seguro, humanizado, baseado nas necessidades e na resolutividade, tá bom? E aí, dentro da rede de atenção, dessa rede de atenção, a gente vai ter as linhas de cuidado que são prioritárias, tá bom? Então, a gente vai ter uma ampliação dos serviços de atendimento relacionado ao cardiovascular, e também o cérebro cardiovascular e serviços de traumas, tá? Então, a gente vai ter uma ampliação dessas ofertas. Quando nós falamos de rede temática, nós temos que entender que elas ampliam uma oferta de alguma coisa, tá bom? Por isso que elas existem ali. Então, pensou nisso, nós temos a ampliação aqui, quando a gente fala de atenção às urgências, dentro desses aspectos aqui, perfeito? Bom, e aí, seguindo, componentes da rede de atenção às urgências. Nós vamos ter, primeiro componente, promoção, prevenção e vigilância em saúde, atenção básica de saúde, o SAMU e as centrais de regulação, aqui também como componentes, sala de estabilização, que são as famosas salas vermelhas, perfeito? Força Nacional do SUS, UPA 24 horas e também serviços de urgência e emergência 24 horas para esse usuário, componente hospitalar, o atendimento dentro do hospital, aquilo que ele precisa, e a atenção domiciliar, se for necessário, dentro dessa rede de urgências e emergências, tá bom? Então, eu já vou deixar alguns deveres de casa para que vocês possam ler, que o Rodrigo já está ali me... Vai, faz. Tá? Olha só, dito isto, façam essas questões. Vamos fazer juntos, né? Porque ela é bem fácil. Então, segundo o artigo 3º da Portaria de Consolidação de 2017 do Ministério da Saúde, temos como rede temática de atenção à saúde quem? A rede de atenção às urgências e emergências. Então, é a nossa letra A, né? Essas outras redes que ele coloca aqui nem existem, tá bom? Então, ele colocou aqui umas invenções justamente para embrulhar a nossa cabeça. Típico de quem? Da FGV, típico do Enário fazer isso, tá bom? Pode ir passando. Ó, perfeito? Então, a gente já abordou. É uma política bem pequenininha, tá bom? É uma rede temática bem pequena. Então, leiam lá na sua casa também para reforçar aquilo que a gente está falando. Mas não é basicamente a ampliação dessa atenção
a urgência e a emergência. Agora a gente vai passar para a finalização da nossa aula. Então, a gente vai falar da Política Nacional de Humanização. Pode passar. Quando nós falamos da Política Nacional de Humanização, a gente precisa entender que essa política ela foi criada justamente como uma forma do quê? De efetivar os princípios de quem? Do Sistema Único de Saúde, de colocar os princípios do SUS em prática. Além disso, outra particularidade que a gente encontra dentro dessa política de humanização é o compartilhamento de trabalho. Então, nós temos aqui três atores que são fundamentais dentro da dinamização, do processo de funcionamento dessa política, que é quem? Gestão mais trabalhadores mais os usuários, tá bom? Então, eles precisam se comunicar. Então, essa política de humanização, ela incentiva o processo, as trocas solidárias, como eles chamam, né? De gestão dos trabalhadores e também dos usuários, para saber a demanda de cada um e o que a gestão pode fazer para, né, a demanda dos trabalhadores e a demanda dos usuários aqui, tá bom? E aí, galera, a PNH ela vai se estruturar em princípios, diretrizes, métodos e dispositivos. Princípios é aquilo que a Amanda falou, né? Ética, está baseado na ética, então é forçar a ação de algo. Meu princípio é forçar uma ação. Quando nós falamos de métodos, nós estamos falando de processos, tá bom? Nós estamos falando de métodos de trabalho, processos muito bem organizados dentro da PNH. Quando nós falamos de diretrizes, nós estamos falando de organizações, nós estamos falando de orientações que são gerais ou orientações que são específicas. Dentro da PNH, quando nós falamos de dispositivos, nós estamos falando de meios. Meios pelos quais eu vou trabalhar para colocar o método em prática, para colocar a diretriz e colocar os princípios, tá bom? Pode passar. A gente vai ver agora cada um deles aqui depois, né? E aí, o que a gente precisa lembrar quando a gente fala PNH? Que ela vai ser uma política transversal. Se eu falo que uma política é transversal, qual é o entendimento que nós temos a respeito disso? Que é uma política que rompe fronteiras, ela está em tudo, em todos os locais, tá bom? Isso que significa dizer transversalidade, tá bom? Então, como uma política transversal, a organização ela vai buscar a aproximação das pessoas, áreas de diferentes formas de conhecimento. Então, a gente vai ter a integração dos saberes. Não existe aqui somente um ator que é responsável de forma total pelo conhecimento. Todo mundo tem as suas formas de passar conhecimento, tá bom? É isso que diz aqui a PNH. Nós vamos ter também comunicação profissional, tá? Que vai favorecer o diálogo, a escuta e a circulação de informações entre esses profissionais. E a gente vai ter o cuidado compartilhado, tá bom? Dentro da PNH, o cuidado compartilhado, ele vai considerar as demandas, as necessidades dessa população. Então, basicamente, isso que quer dizer transversalidade, perfeito? E aí a gente vai fazer, né? De acordo com essa lógica de raciocínio, mas já já a gente vai falar dos princípios, quero que vocês façam aqui um minutinho, tá? Para a gente fazer. Depois eu pego, tá? Podemos? O que vocês marcaram? Qual? Dedidado? Alguém marcou diferente? Não? Então, aqui ele quer que a gente relacione os princípios da PNH, tá bom? Quando nós falamos de princípio, nós estamos falando que são todos esses princípios aqui da PNH, perfeito? E aí, primeiro, transversalidade, indissocialidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento. Dito isto, vamos ler então a primeira afirmação. Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões da gestão na atenção à saúde. Então, a gente está falando aqui de quê?
da indissociabilidade, ou seja, gestão e atenção, elas não andam em pontos diferentes, elas caminham juntas, tá bom? Elas não podem tomar decisões aqui de forma isolada, perfeito? Então não tem como separar, elas são indissociáveis. Segunda, promover a troca de experiência entre profissionais multidisciplinares e o usuário, ampliando a intercomunicação. Eu estou falando de quê aqui? Se eu estou falando troca de experiências, né, e o usuário, eu estou falando de transversalidade, perfeito, né? Então seria o número um. Por último, reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação. A gente está falando de quê? De promoção da autonomia, desse protagonismo do usuário, tá bom? Uma corresponsabilidade entre todo mundo. Então, qual é a nossa alternativa correta? É a nossa letra D de dado, tá? Então, diante desse raciocínio, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da PNH. Então, o grande primeiro princípio é a transversalidade. A transversalidade significa que ela é uma política que atravessa as barreiras, rompe as fronteiras e a gente consegue encontrar elas em todas as outras políticas, em todas as outras ações do Sistema Único de Saúde, perfeito? Então, há uma cooperação aí entre o Sistema Único de Saúde. Indissociabilidade entre atenção e gestão como princípio significa dizer o quê? Que são formas de organizar o trabalho e dizer que essa forma de organizar o trabalho, ela vai influenciar, ó, essa palavra ela faz toda a diferença no quê? Nas decisões que são tomadas aqui. Tá bom? Por isso que a gente diz que elas não podem andar de forma o quê? Separada. Então, as decisões que são tomadas na atenção, elas influenciam diretamente a gestão e as decisões que estão tomadas aqui na gestão, elas influenciam diretamente também a atenção, tá bom? Por isso elas são indissociáveis aqui, certo? Elas não caminham separadas. E aqui, o terceiro princípio, a gente vai ter protagonismo, corresponsabilidade e autonomia também. Significa dizer o quê? Que esse profissional da saúde e esse usuário, eles possuem corresponsabilidades, tá bom? Certo? Então, a responsabilidade de um não anula a responsabilidade do outro, tá? Então, usuários, trabalhadores, gestores participam das decisões, constroem a sua autonomia e assumem responsabilidades compartilhadas, tá? Sendo que aqui, quando a gente fala de usuário, a gente precisa promover a autonomia do mesmo dentro dos seus processos de decisão de saúde. Perfeito, muito de boa, os princípios da PNH, tá bom? Bom, e aí, além desses princípios, nós também vamos ter lá nessa política que ela traz, na verdade, o princípio norteador, os princípios norteadores, tá bom? Então, quais são os princípios norteadores da PNH? Dimensões subjetivas e sociais, que é reconhecer as experiências, os vínculos, tá bom? Dentro dessas práticas de atenção e gestão. Segundo, a gente vai ter produção da saúde e de sujeitos, que é estimular práticas comprometidas com a saúde, tá bom? E aí, produção de saúde, a gente pode ter aqui uma educação permanente também, tá bom? Trabalho multiprofissional, então toda a equipe multi, ela é singular, ela é fundamental dentro desse processo de atenção a esse usuário, tá? Então, nós temos um princípio norteador como fortalecimento dessa equipe multiprofissionais. Redes cooperativas também como um princípio norteador, significa articular serviços profissionais de forma o quê? Solidária, conectada e também alinhada às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Informação, educação e participação, nós estamos falando de educação permanente, nós estamos falando também de educação em saúde, para fomentar esses espaços de conhecimento, tá? Prossiga. Bom, então, diante disso, assinale aqui o que seria um princípio dentro dessa política. Bem fácil. Não precisa nem ler, só as alternativas. C? D de dado, né? Ela é uma política o quê? Que atravessa fronteiras. Vamos lá, então, prosseguindo aqui. Bom,
quais são os métodos, então? Quando a gente fala de métodos, a gente está falando de processo, né? E aí, quais são os processos? É incluir diferentes sujeitos para transformar esse cuidado. Então, quais são esses sujeitos que vão participar nessa produção do cuidado, dessa gestão do trabalho? A gente vai ter os trabalhadores, tá? E aí, os trabalhadores com saberes especificados. Nós vamos ter os seus usuários, e os usuários, né, a partir do que ele fala, do que é a sua demanda, e também do que é visualizado dentro dessa dinâmica de processo de trabalho, da demanda, da necessidade desses usuários, tá bom? E aí a gente vai ter também os gestores organizando, né, decidindo, trazendo recursos justamente para que esses processos de trabalho eles estejam muito bem alinhados. Então, lembra, quando a gente fala de método da PNH, nós estamos falando de processos, tá bom? Nós estamos falando de como deve acontecer. Pode passar. E aí a gente vai passar também para as diretrizes, não menos importantes aqui, tá bom? Quais são as diretrizes que nós temos da PNH? A gente vai ter acolhimento, e aí esse acolhimento, ele busca ter uma escuta ativa, efetiva, também entender quais são as exigências, né? Quais são os compromissos de cada um, certo? É acolher mesmo esse paciente em todas as suas demandas. Outra diretriz é a gestão participativa e também a cogestão. E aí essa gestão participativa, ela vai trazer todo mundo, como eu falei lá para vocês no início, gestores, trabalhadores, mas quem? Os usuários, tá? Por isso que ele diz nós temos como uma diretriz essa gestão participativa, que ela acaba englobando esses três atores, e esses três atores aqui vão trabalhar de forma o quê? A discutir as suas demandas, a discutir as suas necessidades, tá bom? E a ambiência, quando nós falamos de ambiência, nós estamos falando de um espaço, tá bom? Então, como diretriz, a ambiência, ela constrói espaços saudáveis, acolhedores, acessíveis, confortáveis também para esse usuário. Então, a gente consegue perceber que quando a gente fala da PNH, nós estamos falando basicamente de oferecer, né, de ofertar um cuidado mesmo humanizado, tá? E aí, outra diretriz é a clínica ampliada e que compartilhada. Quando nós falamos aqui de clínica ampliada e compartilhada, nós estamos também falando de equipe multiprofissional, tá bom? E nós estamos falando da articulação aqui dos espaços de saúde, tá bom? Então, basicamente, a clínica ampliada e compartilhada é considerar uma atenção integral para essa pessoa, tá? Então, com uma equipe multi e também através de ações dentro de cada nível de atenção, conforme a necessidade dessa pessoa, tá bom? Valorização do trabalhador é valorizar a equipe, né? A categoria profissional, as suas experiências, quais são os diálogos, é fomentar esse diálogo com a equipe de trabalho, tá bom? E é também a defesa dos direitos dos usuários, tá bom? E a defesa desse direito dos usuários, ele vai garantir informação para esse paciente a respeito da saúde, tá bom? Respeito, privacidade, garantir também a autonomia, né? Desse paciente e principalmente aqui a participação desse usuário nos processos de decisões a respeito da sua saúde. Então, isso daqui é a defesa dos direitos dos usuários, tá? Certo? E aqui a gente falou que uma das formas, né, que nós temos lá, uma das diretrizes é o acolhimento, e a gente não pode esquecer que está na PNH também o acolhimento com classificação de risco, né? Que eu falei para vocês anteriormente, e aí o principal objetivo aqui do acolhimento com classificação de risco é justamente otimizar esse tempo de resposta e também a prioridade clínica desse paciente, tá bom? É só para que vocês entendam que nós temos como um processo também da diretriz da PNH, tá bom? E aí os dispositivos, o que seriam os dispositivos? São as ferramentas pelas quais essa política, né, ela será colocada ali para acontecer mesmo, tá bom? Então, quais são os dispositivos que nós temos que fazem parte da PNH? Acolhimento com classificação de risco, equipes de referência e apoio matricial, projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva, projetos cogestores e ambiência, colegiado gestor, sistemas de escuta qualificada. Então, isso daqui, mais um ponto para que vocês possam ler, porque temos muitas particularidades dentro desses dispositivos, tá bom?
Pode passar aqui. Outras formas, né? Outros dispositivos que nós temos aqui: visita aberta e direito ao acompanhante, programas de qualidade de vida e saúde para todos os trabalhadores, grupo de trabalho humanizado, que é o famoso GTH, câmeras técnicas de humanização e projeto de memória do SUS também. É um dispositivo que está dentro, pode passar, Ian, da PNH. Agora nós vamos falar do nosso último assunto, tá bom? Nós não temos mais tempo, mas a gente vai abordar isso daqui, tá bom? Que é a Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT, e vamos falar também do processo transexualizador, tá bom? Isso daqui, ultimamente, e é uma das minhas apostas, tá bom, para o Enare, é essa política bem aqui, principalmente quando a gente fala de processo transexualizador aqui, tá bom? Então, estudem, é uma política que não é muito grande, pode passar, não é muito grande, e o processo transexualizador é muito de boa também de ler, tá bom? Mas nós temos ultimamente as bancas cobrando muito, então a FGV provavelmente vai cobrar também, tá bom? Então, de onde, né? Como que nasceu essa questão da política direcionada para a população LGBT? Primeiro, a partir da década de 90, nós tivemos as lutas enérgicas de alguns movimentos aqui sociais, tá? E um desses movimentos sociais eram os grupos, né, em defesa dos direitos dos grupos gays, tá bom? Que vieram trazer como pauta justamente o quê? A ampliação do direito à saúde e também o reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero como um quê? Um determinante em saúde, perfeito? Então, assim que nasceu essa política. E aí, a partir desses reconhecimentos, essa política, ela veio trazer algumas bases para o seu funcionamento e trazer também para a gente algumas discussões, né? Questão de identidade de gênero, questão também de quais são as doenças mais prevalecentes dentro dessa população e como o Ministério da Saúde pode trabalhar para garantir o direito da população LGBT, tá bom? Então, ela é, na verdade, uma política criada em 1º de dezembro de 2011, através da portaria 2836, que veio instituir a política no âmbito do SUS, tá bom? Quando nós falamos dessa política também, nós temos uma pactuação tripartite, e aí quando nós falamos de uma pactuação tripartite, nós precisamos entender que cada esfera do governo possui o seu papel, tá bom? Então, nós vamos ter um papel particular do Ministério, dos estados e o papel particular de quem? Dos municípios, para efetivar essa política aqui, tá bom? E aí, também, através da resolução CIT número 2, nós tivemos o estabelecimento de estratégias e ações também para orientar o plano operativo de saúde integral da população que a gente vai visualizar. Perfeito? E aí, quais são as desigualdades, né, que são enfrentadas aqui pela população LGBT? Então, a gente vai ter a exclusão dessa população da ampliação dos exames, tá bom? Então, por isso que nós temos essa política aqui também como uma política em vigor. E aí, diante dessas desigualdades enfrentadas, nós tivemos aqui a ampliação das ofertas, das demandas relacionadas à população LGBT, tá bom? Então, a gente vai ter a ampliação do acesso aos serviços de saúde através também da realização de exames, tá bom? Vamos passando aqui. E aí, nós temos muitas diretrizes aqui quando nós falamos de população LGBT, quando nós falamos especificamente dessa política, tá bom? Primeira diretriz, direitos humanos. Segunda, cidadania e inclusão, diversidade nas políticas, enfrentamento da violência, atenção integral, informação e acesso, educação permanente, ciência e tecnologia e também a participação social. Eu não sei se o Rodrigo vai disponibilizar esse. Ele vai disponibilizar, mas vocês podem, tá bom? Porque eu sei que vocês têm um simulado para fazer, por isso que eu estou correndo. Eu já peço perdão por causa disso, tá bom, gente? Tá? Mas aqui, olha só, pode ir passando aqui, que eu quero falar aqui. Qual o objetivo geral dessa política? Como objetivo geral, a gente tem que promover a atenção integral, tá bom? Dos lésbicas, gays, né, da população LGBT, principalmente eliminando a discriminação e o preconceito institucional que é imposto a essa população. E aí, se esse objetivo aqui ele for atingido,
atingido, a gente vai ter uma redução das desigualdades, tá bom? E isso visa o quê? A consolidação do sistema único de saúde. Então, o objetivo geral é uma atenção integral, a eliminação da discriminação e do preconceito e a redução das desigualdades são os pontos-chave como objetivo, perfeito? E aqui, gente, nós temos 24 objetivos específicos quando a gente fala dessa política. Vou ler tudo? Não dá tempo, tá bom? Mas o que eu quero sinalizar para vocês, já que o material ele vai ser disponibilizado. Quero que vocês leiam essa portaria na íntegra, tá bom? Ela é bem legal de ler. E também eu quero que vocês entendam o quê? Que esses objetivos específicos, quando a gente lê, né, a gente consegue perceber que eles se agrupam em eixos, tá bom? Então, esses objetivos, eles vão falar para a gente de gestão, acesso, integralidade, vai falar também sobre as necessidades específicas dessa população, promoção, prevenção, equidade e não discriminação, participação social. A gente vai ter também aqui, né? Vários objetivos falando sobre educação, informação e ciência, tá bom? Então, são esses 6 eixos principais que esses 24 objetivos específicos vão falar para a gente. Pode passar. Bom, diante disso, vamos ler essa questão aqui. Eu vou dar 30 segundinhos, rapidinho para vocês. Vocês leiam e me falem qual que está correta. Bem fácil também. E aí a gente já viu que caiu na UEPA, ano passado. Ele quer saber um objetivo específico. Aqui a gente consegue trabalhar na exclusão, porque tem coisas assim que nem faz sentido. Podemos? Qual que vocês marcaram? D de dado? Tá, vamos lá então. Primeira, né? Ele quer saber um objetivo específico. Então, primeiro ponto que ele coloca na letra A, o treinamento intensivo em abordagem psicossocial LGBT com no mínimo 200 horas. Quando a gente lê os objetivos específicos, a gente não vê essa questão aqui de educação permanente com o número mínimo de horas, tá bom? Ele coloca que devemos ter, sim, educação, fomentação de informações a respeito da saúde dessa população. Entretanto, ele não coloca o número mínimo, tá bom? E ele não coloca também um treinamento intensivo na abordagem psicossocial. Ele fala de todos os assuntos que concernem a esse público, tá bom? Então, a gente já elimina aqui a letra A. Letra B, inclusão obrigatória de módulos de saúde LGBT nos cursos de graduação em todas as áreas da saúde? Não, tá bom? Não é um objetivo fazer essa inclusão. O objetivo, novamente, é o quê? Educação e saúde, fomentar informações sobre essa população, mas não dentro, né, dos cursos de graduação. Ele não coloca isso para a gente. Letra C, realização de cursos semestrais sobre o uso de terapia de conversão. Gente, eu não quero nem ler mais, né? Que isso daqui é absurdo se a gente for ler, certo? Letra D, a definição de estratégias setoriais e intersetoriais que visem reduzir a morbidade e a mortalidade de travestis. E aí? Pode passar? Então, essa alternativa é a nossa alternativa correta, tá bom? Então, um dos objetivos específicos é exatamente isso, da questão da gestão, a definição de estratégias para reduzir mortes e o adoecimento também da população LGBTQI, tá bom? A mais. E aí, a letra E, a centralização da capacitação de profissionais e instituições de referência fora do SUS. Não, tá bom? Se a gente tem que ter uma política do SUS, a gente não pode colocar como fora do SUS daqui, tá bom? Certo? Aqui nós vamos ter a responsabilidade e as atribuições dessa política em cada ente federativo. Mais uma vez, são muitas responsabilidades. Eu coloquei muito bem distribuída nos slides, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que quando vocês lerem os artigos, vocês vão perceber, principalmente o artigo 4, que ele vai dizer quais são as responsabilidades da coordenação nacional, tá bom? O quinto, ele já vai falar sobre o Estado, quais são as responsabilidades estaduais.
O sexto, da Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? E aqui, o sétimo, ele vai falar para a gente da responsabilidade do Distrito Federal, sendo que a responsabilidade, basicamente, do Distrito Federal é executar o que é de responsabilidade do Estado, o que é de responsabilidade do município. Temos tempo de ler todos, porque são muitos, mas eu já deixo como um asterisco para que você possa ler em casa, tá bom? E aí, no oitavo, a gente vai ver as responsabilidades, aí a gente vai falar da Secretaria de Gestão, ele vai falar da articulação aí de estratégias para a execução dessa política e o acompanhamento, tá? Então, eu coloquei aqui novamente uma síntese, tá? Não vou ler para vocês, porque eu acredito que já deve ser o quê? Meio-dia, quase uma hora, né? Tá? Pode passar. Aqui eu coloquei uma síntese da responsabilidade dos estados e também coloquei, pode passar, Ian, dos municípios, tá bom? Que são 8. Então, cada um vai ter as suas responsabilidades. E aí, sendo que a maior responsabilidade vai ser de quem? Do Ministério da Saúde, porque são 16 responsabilidades que eles trazem para a gente, tá bom? Pode passar. E aí a gente chega no nosso último para que a gente possa concluir, que é sobre o processo transexualizador, que é um processo, né? É uma temática que tem caído ultimamente dentro das provas, tá bom? E eu acredito e aposto também aqui que vai cair dentro do Enário, tá bom? O que é o processo transexualizador, tá bom? Ele vai, através dessa portaria aqui, que é uma portaria recente, quando a gente fala de SUS, ampliar e redefinir também o acesso da população ao Sistema Único de Saúde. Antigamente, ele era muito, muito reduzido, tá bom? E aí, com essa nova reformulação, com essa nova ampliação dos serviços ofertados dentro do Sistema Único de Saúde, nós vamos ter aqui o maior incentivo da oferta dos serviços para essa população da atenção básica. Nós vamos ter também uma ampliação da oferta da equipe multiprofissional, certo? E a integração do acolhimento. Então, antes, o processo transexualizador, ele se reduzia somente a mulheres trans. Então, ele não trazia a discussão a respeito da saúde de homens trans, de travestis. Então, quando a gente fala de uma redefinição e uma ampliação, a gente já tem aqui a inclusão, tá bom? Mulheres trans, homens trans, travestis, tá bom? É isso que diz lá nessa nossa portaria bem aqui, tá bom? Então, como diretrizes, nós vamos ter a integralidade da atenção, que é uma atenção integral à população LGBT, sem restringir e sem centralizar a meta terapêutica nas cirurgias de transgenitalização que ele fala, tá bom? E aí, quando a gente olha para algumas bancas, eles trazem exatamente isso para a gente, né? Que o foco aqui dessa atenção integral é o quê? Nas cirurgias aqui de transgenitalização, mas não é isso, tá bom? Esse não é o foco principal. O foco principal é o quê? Atender integralmente essa população. Ampliação, né, como diretriz do trabalho em equipe, que é essa atuação interdisciplinar e multiprofissional, e também uma das diretrizes é a integração e o acolhimento, que é a integração de ações, serviços dentro desse processo transexualizador, sendo que nós vamos ter aqui a porta de entrada para todo esse atendimento, quem? A APS. Então, ela vai ampliar aqui o papel da APS dentro desse processo transexualizador. Tá bom? Objetivos aqui, né? O objetivo vai ser o quê? Apresentar as estratégias dentro da gestão federal, estadual, justamente para contribuir para o enfrentamento das iniquidades e também das desigualdades. Então, como estratégias operacionais, a gente vai ter o primeiro eixo que vai falar sobre o acesso, o segundo que vai falar sobre promoção e vigilância, o terceiro, educação, e o segundo a gente vai falar de monitorização, que é a avaliar se essa política ela realmente está sendo posta em prática. Outro assunto muito importante quando a gente fala do processo transexualizador, e aí eu já quero dar algumas dicas para vocês aqui, é a questão do nome social, tá bom? Então, esse nome social, através desse decreto de 2016, ele passa a ser um direito, tá bom? Para essa população. Vocês podem visualizar, porque eu já vi em questões relacionadas à saúde, dizendo assim, olha, o nome social é facultativo.
Não é facultativo, tá bom? Ele é um direito, então a pessoa tem direito de ser chamada pelo nome que ela decidir que quer ser chamada dentro desse processo transexualizador e do reconhecimento do nome social como um direito, tá bom? Então, o que seria a definição dentro desse processo de nome social? Seria a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. E aqui ele traz também a definição para a gente de identidade de gênero. Então, ele coloca que é a dimensão da identidade relacionada à forma como a pessoa se reconhece, tá bom? Identidade de gênero, e se expressa socialmente, independente do sexo atribuído quando essa pessoa nasceu, tá? Então, ele coloca pra gente o que é nome social e o que é identidade de gênero e vem trazer isso como um direito garantido à população LGBT. Pode passar aqui. Vamos ler essa daqui para a gente já encerrar. Leiam aí e me digam qual a resposta correta. Foi? Foi? Não foi ainda? Mais 10 segundos, vai. Foi? O que vocês marcariam? É um assunto novo, né? Que talvez vocês, alguns não conheciam, mas é importante ler. Qual? A de amor? De aprovação? Vamos lá, então. A letra A diz o seguinte: garantir a integralidade da atenção a transexuais e travestis, centralizando a meta terapêutica nas cirurgias de transgenitalização. Foi isso que a gente acabou de falar? Não, não é uma meta, né? Não é essa centralização, é sem centralizar que ele coloca pra gente lá no projeto no processo transexualizador, tá bom? Então não tem essa centralização, é uma centralização que é integral. Vai incluir também essa cirurgia? Vai, mas é muito mais ampla a discussão a respeito, tá bom? Providenciar que o atendimento seja sempre realizado por uma equipe interdisciplinar e também multiprofissional, foi o que a gente acabou de visualizar. Por fim, implementar a integração com as ações e serviços em atendimento ao processo transexualizador, tendo como entrada, olha só, a atenção básica, a APS, né, incluindo acolhimento, humanização e o atendimento livre, perfeito, de qualquer discriminação. Então, a gente vai ter como alternativa correta a letra A de aprovação, tá bom? Integralidade, como eu falei para vocês. Referências para que vocês possam buscar, acessar, tá bom? E aí, para finalizar, não conte com a sorte, faça a sua parte, estude, desenvolva-se e busque realizar tudo o que você deseja. Gratidão, gente, de verdade. Eu desejo para vocês uma excelente, maravilhosa prova, tá bom? E eu espero que essa posição de R2 que eu ocupo, brevemente vocês ocupem também, tá bom? Então, eu desejo tudo de bom. Muito obrigada. Bom dia.